Já que perguntar não ofende, me responda uma coisa: você assistiu às últimas aulas? Até aqui nós já falamos sobre a filosofia pré-socrática e hoje nós chegamos em Sócrates, um filósofo de quem você certamente já ouviu falar. Mas hoje você tem a oportunidade de conhecer ainda mais sobre a sua vida e filosofia. Para isso é só continuar nessa aula que faz parte do mais completo e preciso cronograma de estudos de filosofia e sociologia para o Enem 2024. Um conteúdo totalmente gratuito porque é um presente de universitários para futuros colegas. Mas você pode nos ajudar curtindo, comentando e principalmente compartilhando o conteúdo com quem você conhece e também vai fazer a prova do Enem. Antes de chegarmos até Sócrates, nós precisamos conhecer o seu contexto de vida, que envolve saber sobre um determinado lugar e algumas pessoas. O lugar é a Atenas do século V a.C. Ali, o mundo viu acontecer a primeira experiência democrática de que nós temos conhecimento, pelo menos até hoje. Na polis grega, o que seria para nós cidade hoje em dia, os gregos, os filósofos principalmente, passaram a se preocupar não mais com a fisiologia, como fizeram os pré-socráticos, mas sim com as questões que envolvem o ser humano e as suas relações sociais. Na democracia ateniense, dois princípios eram muito importantes. O primeiro deles era o princípio da isonomia. Através da isonomia, todo mundo que era considerado cidadão ateniense era também considerado igual perante a lei. E o segundo princípio é o princípio da isegoria. Através desse princípio, todo mundo que era considerado cidadão ateniense tinha igual direito à fala na hora das discussões que aconteciam nas assembleias. Além do lugar que nós já conhecemos, que é Atenas do século V a.C., e a sua experiência democrática, existe também um grupo de pessoas de que nós precisamos falar antes de chegar até Sócrates. Essas pessoas foram os sofistas. Naquele cenário em que o debate público era profundamente valorizado, aprender a argumentar logo se tornou objetivo de muitas pessoas. E os sofistas eram quem ensinavam as técnicas de argumentação a quem podia pagar por essa instrução. Os dois principais nomes entre os sofistas foram Protágoras e Górgias. Protágoras ficou muito associado à ideia de relativismo devido à sua famosa frase de que o homem é a medida de todas as coisas. Mas antes da gente julgar o pensamento de Protágoras simplesmente como relativista, nós precisamos considerar que no seu contexto, ali no momento do debate que acontecia na Ágora, realmente ninguém tinha a verdade absoluta sobre todas as coisas, porque todo mundo e toda e qualquer opinião era passível de oposição e de discussão. Por isso que para ele era muito importante você saber argumentar e convencer outra pessoa daquilo que você pensava, e isso era mais importante do que você estabelecer que existia uma verdade absoluta sobre todas as coisas. Por isso que ele criou técnicas de argumentação, uma delas, a que ficou mais conhecida, foi a técnica da antilógica, quando a pessoa que estava debatendo antecipava as possíveis oposições que viriam a surgir sobre o seu argumento. Já Górgias foi um dos grandes oradores de sua época, e ele ficou conhecido principalmente por entender que o principal do mundo não era nós chegarmos ao verdadeiro, porque nós não conseguimos ter acesso à natureza das coisas, e sim ao discurso sobre elas. Por isso, mais importante do que o verdadeiro é aquilo que pode ser dito ou provado sobre alguma coisa. Os sofistas, inicialmente, eram conhecidos como sábio. É a essa ideia que a palavra sofista é associada. No entanto, posteriormente, e até mesmo contemporaneamente a eles, pelo modo como eles foram tratados nos diálogos de Platão, sempre com muito sarcasmo e com muita ironia, a palavra sofista acabou a ganhar uma conotação pejorativa. Mas, inicialmente, eles eram associados à ideia de sabedoria. Tendo falado, então, sobre o contexto da democracia ateniense e os seus princípios da isonomia, a igualdade perante a lei, e a isegoria, o igual direito de fala, e também tendo falado já sobre os sofistas e o papel que eles desempenharam nesse contexto, nós podemos chegar à filosofia socrática. Sócrates desenvolveu sua filosofia profundamente baseado na questão da oralidade, e ele mesmo não deixou nada por escrito, pelo menos nada que tenha chegado até nós. Tudo que nós sabemos sobre a sua filosofia e sobre a sua vida foi registrado pelos seus discípulos, principalmente por Platão. Ele levou muito a sério aquela frase com a qual nós iniciamos esse vídeo, a frase de que perguntar não ofende, porque a sua filosofia foi profundamente baseada também nessa ideia de questionar as pessoas que achavam, até aquele momento, que sabiam sobre alguma coisa,
sobre aquela coisa, até que essas pessoas se dessem conta da ignorância que elas tinham sobre aquele fato que estava sendo perguntado. A famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, ilustra bem o seu pensamento e a ideia de que o reconhecimento da ignorância é o principal ponto para que a gente caminhe em direção ao conhecimento. O método desenvolvido por ele, que pode ser conhecido tanto como dialética quanto como maiêutica, tem muito a ver com sua vida, já que ele era filho de uma parteira e maiêutica é um nome que está associado à ideia de parto. Sócrates, portanto, diferente dos sofistas, não via o filósofo como aquele que instrui alguém sobre alguma outra coisa, e sim como alguém que ajuda no processo de parto de ideias, que é o que quer dizer essa noção de maiêutica. Ele conduzia as pessoas no processo do conhecimento, mas ele mesmo não instruía ninguém de nada, pelo menos é o que está subentendido na ideia do seu método. Para ele, durante o processo do conhecimento, primeiro nós precisamos reconhecer que não sabemos, e aí nós chegamos à aporia, que é um momento de perplexidade, quando você se dá conta de que você de fato não sabe, e aí sim caminha em direção a conhecer aquilo que você deseja. Na maiêutica, esse parto das ideias, Sócrates inicialmente fazia questões às crenças mais básicas que o seu interlocutor, a pessoa que estava dialogando com ele, tinha. E então problematizava essas ideias e as respostas dadas pelo seu interlocutor, as suas questões, principalmente usando de ironia e sarcasmo, a fim de que essa pessoa chegasse à aporia, que é um momento de perplexidade, quando você se dá conta de que você de fato não sabe e só então pode seguir em busca do conhecimento verdadeiro, a episteme, em detrimento de deixar para trás a doxa, a mera opinião. E você deve lembrar que essa divisão de conhecimento começou lá com Parmênides, que, portanto, tem uma certa influência no pensamento de Sócrates, já que ele também entende que sim, diferente dos sofistas, existe um conhecimento verdadeiro que é mais desejado do que a mera opinião. Sócrates foi condenado à morte pelo poder político da época sob a acusação de que ele corrompia a juventude. E esse momento de sua vida está registrado no diálogo Apologia de Sócrates, escrito por Platão, o seu principal discípulo. Essa obra talvez marque o primeiro momento em que existe um embate entre o poder político, que pode ser representado pelo Estado, e a filosofia ou o filósofo. É interessante notar que o primeiro grande filósofo que buscou discutir as questões humanas, as relações sociais, foi condenado à morte por um Estado que era democrático e que talvez seja a primeira experiência democrática do mundo. Chegamos então ao final dessa aula e para o Enem é muito importante que você saiba que Atenas, especialmente a democracia ateniense do século V a.C., foi o palco para uma importante transição na história da filosofia, quando a partir do período socrático os filósofos passaram a se preocupar com as questões que envolvem o ser humano e as suas relações sociais, diferente dos filósofos pré-socráticos que, como nós vimos, se preocupavam com a fisiologia. Aquele contexto da democracia ateniense envolvia dois grandes princípios: o princípio da isonomia, através do qual todo que era considerado cidadão ateniense era também considerado igual perante a lei, e o princípio da isegoria, onde todo mundo que era cidadão ateniense tinha igual direito de fala, o que era muito importante principalmente na hora das assembleias que acontecia na Ágora, para discutir os rumos de Atenas. E também, nesse contexto, surgiram os sofistas, que ensinavam às pessoas técnicas de argumentação. Entre eles, os principais foram Protágoras e Górgias, que ensinavam os atenienses como persuadir uns aos outros nos momentos das assembleias. A filosofia dos sofistas era muito focada na ideia de instrução, diferente de Sócrates, que com o seu método da maiêutica ou da dialética, entendia que o papel do filósofo era promover ou conduzir alguém ao parto das suas próprias ideias, que é o que está associado ao nome de maiêutica. Portanto, o filósofo ele conduzia a um momento da aporia em que a pessoa se dava conta de que as suas crenças eram limitantes, insuficientes, e então buscavam o conhecimento verdadeiro, a episteme, em detrimento de abandonar a doxa, a mera opinião que eles tinham até então. Não perca a aula de revisão e não deixe de resolver a lista de exercícios para que você consiga sanar todas as suas dúvidas e fazer uma boa prova do Enem no primeiro dia, a prova de ciências.